Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Eu sou Samantha, professora de ciências, e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente tratou na semana passada, né? A gente falou da primeira parte sobre aves, agora a gente vai entrar na segunda parte. Dessa vez vai ficar melhor, né? Porque vocês já estão com o livro em mãos, e esse assunto está entre a página 10 e 13 do manual, tá certo? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que o livro traz nesse momento é polêmica. Por que é um pouquinho polêmica? Porque quando a gente fala de aplicação biotecnológica da avicultura, a gente fala de muita coisa. Muitas coisas positivas, como por exemplo, o aperfeiçoamento das rações, né? Então, com o passar do tempo, foi percebido que certos nutrientes, quando estão ali, né, incorporados à ração, faz com que a ave ela tenha um ganho maior de peso, altura, e tudo isso é um ganho na rentabilidade, né? Até aí não tem nenhum problema, porque se a gente olhar até para nós mesmos, ser humano, a estatura média do ser humano mudou, né, ao longo da história, graças inclusive a essa melhoria na qualidade alimentar, né, a melhoria na qualidade do alimento. A partir do momento que eu tenho um ser, seja ele qual for, né, um ser vivo, né, planta, animal ou o próprio homem, que tem acesso a boas condições de vida e uma boa alimentação, o desenvolvimento vai ser muito bom, tá certo? Qual é o problema desses avanços biotecnológicos? É quando ele ultrapassa apenas uma melhoria na ração, apenas uma melhoria no cuidado, né? E entra na perspectiva de injetar nesses animais, assim, hormônio, anti-inflamatórios e outras tantas coisas que numa pessoa, né, um ser humano que vai comer muito aquele alimento, pode provocar algum mal, tá? Vou trazer uma imagem aqui pra gente se chocar. Pronto, vê só. Né, ao longo aí de 60 anos, né, a gente teve uma mudança considerável no tamanho e no peso do frango, né? Do frango, da galinha. Isso se deu a vários motivos, como eu falei inicialmente, né, uma melhoria na produção de alimentos, né, da ração, o conhecimento, né, acerca do que pode fazer bem para aquele tipo de bicho, né, e tal. A partir do momento que houveram várias pesquisas que descobriram até como é que se comporta melhor o corpo da ave, pesquisas também que conseguiram identificar valores nutricionais que incorporados à alimentação da ave poderia melhorar o desenvolvimento dela, isso é ótimo, perfeito. Mas como eu falei antes, o problema é quando você incorpora nesse processo elementos que podem vir a fazer mal para o ser humano, como injeções imensas de hormônio, de anti-inflamatórios e outros elementos que nós, né, principalmente a população mais carente, que come bastante frango, porque frango é mais barato, né? Consequentemente, a população mais carente come mais frango, pode desencadear um problema no futuro. Não há nada provado, existe um conselho chamado Conselho de Biotecnologia. Esse conselho avalia, né, essas interferências todas e vai ali pondo limites, né, para que ninguém faça o que quiser, tá? Mas, assim, existe também uma comunidade médica, né, que afirma que o consumo de produtos com muita mudança genética, né, que altere muito o comportamento genético, pode provocar algum mal, tá? Então, fica aí a observação, né, a reflexão. A gente precisa refletir, conhecer bem o que a gente come, para que a gente depois não desenvolva nenhum tipo de problema. Algumas marcas, né, já colocam assim, já fazem propaganda, né, que não usa hormônio, que não usa algum tipo de coisa e tal, que o frango é mais natural. E aí cabe ao consumidor ir pesquisar, né? O consumidor precisa identificar esse alimento, a qualidade, a procedência desse alimento, para que ele consiga escolher a melhor opção. Mas eu confesso que não é fácil quando você vê isso, né?
essa mudança toda no corpo do bicho, né? Você questiona, nossa, né? Que mudança, né? E aí vale ficar atento para saber direito o que é que você come, vale pesquisar bem, né, a procedência, a marca e ver se aquilo que você come realmente vai te fazer bem. Porque comida não é somente para matar a fome, comida também é a nossa fonte de nutrição, né? Então, que tipo de nutriente a gente tem colocado aí para dentro do nosso organismo, tá? O Brasil, ele é líder mundial na exportação de carne de frango, tá? O Brasil produz bastante frango e vende tanto frango para o mercado interno quanto para o mercado externo, tá certo? E isso vou voltar aqui só para a gente continuar aqui falando sobre um pouco do impacto econômico. Isso gera muita riqueza, muitos empregos diretos e indiretos, e a gente exporta para muitos países. Eu fiz uma pesquisa rápida e vi que o país que a gente mais exporta frango é para a China, tá? Então, assim, é uma população enorme na China, né? E isso faz com que a gente tenha um mercado consumidor interessante. É bom, é bom. Agora, a gente não pode também pegar tudo que a gente tem e colocar para fora, porque senão a gente fica sem, né? E um dos problemas do aumento do custo de alguns alimentos, né, o aumento do preço de alguns alimentos, está um pouco direcionada, né, está um pouco relacionada a essa exportação um tanto sem planejamento, um tanto impulsiva, né? Você vende tudo, fica sem, depois você faz, meu Deus, e agora, né? Pronto. Vamos falar agora um pouco mais sobre a anatomia das aves, tá? Bom, dentro do sistema respiratório das aves, a gente vai ter um órgãozinho chamado siringe. E esse órgãozinho está ali na traqueia, que é justamente o órgãozinho que faz com que esses animais desempenhem com muito sucesso a prática do canto, tá certo? Então, fica aí, né, uma observação, a presença, né, do siringe que ajuda a ave a desenvolver o canto. Lembrar também que a respiração da ave é pulmonar, tá certo? O ar entra pelas narinas, que se localiza em cima do bico, passa pela faringe e depois pela traqueia. Na parte final da traqueia está a siringe, que é o órgão responsável pelo som que eles emitem. Depois, o ar segue para os brônquios e pulmão. As aves possuem sacos aéreos, que são bolsas cheias de ar com duas funções: mandar ar para os pulmões, mandar ar dos pulmões para os ossos pneumáticos e reservar para o voo, uma atividade que consome muita energia. Então, além do pulmão, ela tem esses sacos aéreos, que é um lugar onde vai estar armazenado ali ar. Esse ar vai para os ossos, tá? E quando elas estão ali se deslocando de um ponto para o outro muito longe e precisa de mais energia, aí esse ar ele vem como se fosse uma inflada ali, né? Para que elas continuem esse percurso com eficiência, tá certo? Outra coisa interessante que chama atenção é o processo de excreção das aves. Lembrar que as aves não têm ânus, né? Elas têm uma cloaca. Eu nunca sei se é cloaca ou croaca, acho que é cloaca. Ah, cloaca, pronto. E é um orifício por onde vai sair todas as excretas, né? Esse orifício é o orifício que vai sair o resíduo dos rins, uma urina, ela não tem uma urina, né? Ela só faz a excreção, as fezes e o ovo, tá? Então, ali finaliza o sistema urinário, digestório e reprodutor, a cloaca, tá? Pronto, aí as aves possuem um par de rins e de ureteres. Elas não têm bexiga urinária, o que as torna mais leves, facilitando o voo. A urina é eliminada juntamente com as fezes, formando uma pasta através da cloaca. O sistema circulatório das aves, assim como o dos mamíferos, possui um coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. O sangue venoso, que é aquele sangue rico em gás carbônico, não se mistura
com sangue arterial rico em oxigênio. Então, aí o que acontece? O sistema, né, a circulação sanguínea delas é parecida muito com a nossa, né? Um coração com 4 cavidades e que não permite a mistura de sangue, diferente dos répteis, né, que tem mistura de sangue. E aí eu quero só retificar uma coisa, eu falei que elas não têm urina porque elas não liberam a urina sozinha, tá? A gente não vai ver xixi, tá? A gente sempre vai ver essa pasta, né, que é a mistura justamente de urina com fezes, beleza? Aí aqui tem órgãos e sentidos. Aí tem que as águias enxergam de longe, de muito longe. Oi, tá fazendo o quê? Lendo o jornal. Aí vocês estão vendo lá, né? Que ele tá bem longe. Bom, os órgãos dos sentidos das aves funcionam muito bem, tá certo? Então elas têm uma boa visão, olfato, audição, muito bons. E isso ajuda em todos os sentidos, principalmente as aves de rapina, né? Que são as aves que caçam, como águia e gavião. Elas, por sua vez, né, por serem maiores e ter no seu instinto, né, a caça, elas vão ter uma audição e uma visão muito boas, tá certo? A visão bem desenvolvida é importante para que elas possam localizar suas presas. Já as corujas, com seus olhos grandes, são capazes de caçar em plena escuridão. As aves escolhem seus parceiros através da coloração das penas. Então, a visão, né, o fato de terem uma boa visão, se dá por isso também, encontrar um bom parceiro. Os sentidos de audição das aves é altamente desenvolvido e o canto é uma de suas características mais típicas, servindo para atrair o parceiro ou expulsar invasores do território. Lembrando que o canto da árvore nem sempre é agradável aos ouvidos. Às vezes ela tem um som muito agudo, tá? E isso ajuda também a espantar os predadores, beleza? Do ponto de vista da reprodução, tá? A gente vai falar algumas coisas. Primeiro, a pelagem. Os machos costumam ser mais coloridos e maiores, tá certo? Para chamar a atenção da fêmea. Há um processo de troca de penas que está associado ao processo de reprodução, que se chama de muda pré-nupcial, tá? E essa intenção é remover aquelas penas para que as próximas nasçam mais fortes, mais bonitas, mais coloridas, mais vistosas, tá certo? A reprodução das aves é sexuada, ou seja, os machos possuem testículos e as fêmeas possuem ovário, tá certo? E aí a fecundação interna, ou seja, o encontro, né, das células vão acontecer dentro do corpo da fêmea, tá certo? Esse encontro vai formar a célula ovo ou zigoto. Esse zigoto ele vai para um canal chamado oviduto, onde ele recebe clara e casca e finalmente sai pela cloaca. Por isso as aves são animais ovíparos, tá certo? Aí, ó, a edição do livro, né, teve essa sobreposição aí, mas eu acho que vai dar. Atenção, elas põem ovos e esses ovos precisam passar um tempo ali sendo incubados, tá? Precisa ficar ali, né? A mãe tem que cuidar, a mãe ou o pai, normalmente são as fêmeas, para que eles sejam chocados, ou seja, aquecidos e assim consigam, como é que eu posso dizer? Nascer, né? Bom, eu quero também chamar a atenção que o período de incubação varia. Quanto maior o ovo, maior o período de incubação, né? Maior o tempo vai ficar ali sendo chocado. As aves, elas têm um cuidado muito grande com seus filhotes, tanto com o ovo quanto com o seu filhote pequenininho. Tem o cuidado de ensinar a caçar, ensinar a voar, de cuidar mesmo, né? De ficar ali no ninho, garantindo a sobrevivência deles, tá certo? Eu trouxe para vocês aqui o sistema. No livro apresenta, mas por algum motivo não foi cortado, pelo menos no meu, não sei se no de vocês foi. Então, o sistema reprodutivo da ave é esse, né? Ela tem o ovário e ela libera o óvulo. Esse óvulo vai ser fecundado. Ele fecundando, ele vira um zigoto. Ele virando um zigoto, ele
né, vai virar o zigoto e vai para essa albumina. Ali recebe clara e casca até que forma-se o ovo e sai pela cloaca, tá certo? O macho, né, tem os testículos, a produção dos espermatozoides e as vias genitais para liberar esse espermatozoide lá na fêmea, tá certo? Aí vocês estão vendo essa imagem bem fofinha, tava no livro, eu não quis perder. Então fala um pouco da questão do cuidado, né, que as aves têm de caçar, trazer a caça, alimentar, ficar no ninho, cuidar para que não os predadores não consigam ali matar, né, os bichinhos e tal. Lembrando que a gente pode classificar as aves pela sua atuação no voo, né? As ratitas por não voarem e as carinatas por voarem. Mas a gente também pode classificar as aves pelo formato do bico, formato do pé, tem várias. E aí existem várias ordens que vão definir essas aves. Eu trouxe aqui só as principais, eu não vou ler nenhum desses nomes, não vou ler. Não vou pagar esse mico, mas vocês estão vendo que existem várias ordens, né, das aves que levam em consideração o grupo que tem o bico assim, o grupo que tem bico assado, o grupo que tem a pata assim, o grupo que tem a pata assada, o grupo que desenvolve algum tipo de tipo de alimentação, tipo de habitat. Então aí as ordens são muitas, tá bom? Pronto, meus amores. Por hoje é só, tá certo? A gente encerra a parte de aves. Semana que vem a gente vai entrar em mamíferos, tá? O código da aula de hoje é... Deixa eu ver... não sei. O código da aula de hoje é ratitas. Pronto, ratitas, tá certo? Coloque seu nome, sua série, sua turma. Responda lá o código no meu Instagram. Não perca a sua presença nem ponto de participação, tá certo? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão responder o manual de vocês da página 6 até a 13. Da 6 até 13 parece que só tem 2 ou 3 questões, é bem pouquinho. Aí você vai para a página 22, que é aquele mapa conceitual sobre aves. Você vai responder a 22. E na 24, você vai responder do primeiro ao sexto. Professora, é muita? Não, não é não. Como eu falei, da 6 a 13, parece que só tem 2 perguntas. A 22 é aquele mapazinho que tem o fluxo de ideias. O que de fato você vai ter que responder é a 24, mas somente do primeiro ao sexto, porque do sétimo em diante é mamíferos, tá bom? Então você faz aí bem direitinho. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo no meu Instagram, Prof. Samantha Costa. E a gente vai se encontrar daqui a pouco na nossa aula de correção, tá bom? Beijo pra vocês e tchau!